Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo e mais uma vez eu vou fazer uma resenha neste canal e eu vou falar desta vez deste livro aqui, ó, A Primeira Guerra Mundial, de Martin Gilbert. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero convidar mais uma vez, se você ainda não for inscrito no canal, para se inscrever, e também eu vou deixar os links de livros desse autor na descrição. Se você comprar por esses links, você ajuda a manter os nossos projetos. Como vocês podem ver, esse livro é grosso, é um livro grande, é um calhamaço, que tem muita informação, que tem muita coisa que você vai cansar de ler. Evidentemente você tem que dedicar um tempo mais longo, né? Geralmente você tem um livro de 130 até 200 páginas, você consegue ler rápido, mas nesse caso você tem que ter um pouco mais de paciência. Você vai com certeza cansar de ler esse livro se você não é acostumado a ler livros grossos, mas vai valer a pena porque você vai sair dele com muito mais conhecimento e vai sair dele de uma forma muito diferente, com uma visão muito mais completa sobre a Primeira Guerra Mundial. O livro em si é uma viagem de 718 páginas pelos 1590 dias que marcaram a Primeira Guerra Mundial. É um ótimo livro em muitos aspectos, ele tem muitos méritos, ele tem todos os ingredientes para quem gosta de livros de guerra, né? Ele fala sobre batalhas, ele fala sobre estratégias, ele fala sobre movimentação, ele fala sobre as mortes, ele fala sobre destruição, enfim, ele fala sobre a guerra em si, tudo que envolve a guerra. Ele começa evidentemente falando dos precedentes da Primeira Guerra Mundial, sobre o que leva à Primeira Guerra Mundial, as causas, o que foi sendo feito na Europa, a movimentação, as ideias, assim como ele se dedica também ao pós-guerra, a falar sobre memória, a falar sobre o que foi deixado da Primeira Guerra Mundial, as mágoas, os ressentimentos, tudo que envolveu a Alemanha, a humilhação da Alemanha, que depois levaria ao surgimento do nazismo, levaria ao crescimento do ódio contra o resto da Europa e, consequentemente, também levaria à Segunda Guerra Mundial. E, como eu falei, nesse cenário ele fala sobre as mortes, ele fala sobre os feridos, ele fala sobre as pessoas que deixaram suas famílias, sobre as mães, sobre os pais, sobre os irmãos, sobre os filhos que perderam seus pais. É um livro denso que fala sobre estratégia, que fala sobre as operações militares, que fala sobre um monte de coisa envolvendo a Primeira Guerra Mundial. Ele mostra as diversas frentes abertas, tanto no Ocidente como no Oriente, fala sobre a Rússia, fala sobre a Inglaterra, sobre a França, fala sobre a Alemanha, evidentemente, fala das muitas batalhas travadas, sobre as batalhas importantes como a Batalha do Somme, de Verdun, de Ypres, fala sobre os recuos e os avanços de cada um dos dois lados, dos momentos em que as potências centrais estavam ganhando ou avançando. Depois fala sobre a mudança, a estratégia dos aliados da França e especialmente da Inglaterra, que vão reverter o quadro, depois a entrada dos Estados Unidos, a saída da Rússia da guerra, e inclui no livro também, evidentemente, considerações sobre as inovações de guerra, sobre as novas estratégias, as novas formas de fazer guerras que foram sem precedentes na história, assim também como os equipamentos, os armamentos bélicos, as novidades como o avião, o submarino, os tanques de guerra. Embora ele tente mostrar a guerra no geral, ele evidentemente fica focado, ele fica partindo de algum ponto, e ele parte do ponto dos ingleses. Afinal de contas ele é um inglês, ele olha nesse livro a partir do ponto de vista dos aliados, mas sobre isso eu vou comentar daqui a pouco quando eu falar sobre as limitações ou algumas considerações que a gente poderia fazer nesse livro. Mas o importante a princípio é a gente entender que o livro é bastante completo. Ele fala sobre as estratégias, sobre as novidades, ele fala sobre as mortes, ele fala sobre os espaços de memória que foram sendo criados durante a própria guerra, depois no pós-guerra, ele fala dos cemitérios, dos monumentos, daqueles que tiveram túmulos conhecidos, daqueles que foram enterrados de forma desconhecida, que não tiveram nomes, os chamados soldados desconhecidos, mortes que são descritas em números, que são descritas inclusive com sensação, você tem quase a impressão de estar na guerra, mesmo sendo difícil, evidentemente, você imaginar estar numa guerra sem estar nela. Isso é fornecido através de uma riqueza de detalhes, fornecido através de uma rica documentação, que envolve também, por exemplo, inúmeras cartas, que envolve notícias de jornal, que envolve relatórios. Embora seja muito difícil a gente saber como é uma guerra, a não ser que a gente esteja numa guerra, como eu falei, a gente consegue, através desse livro, ter uma boa impressão. Você consegue quase estar lá, você quase sente os movimentos, você quase sente o sofrimento das pessoas, dos feridos, dos mortos, você quase consegue visualizar o que está acontecendo, justamente porque o autor é muito detalhista. E quando ele fala de morte, ele fala da Primeira Guerra, mas ele também dedica alguns espaços para falar sobre o que está complementando a Primeira Guerra Mundial em termos de destruição humana, que é
justamente a gripe espanhola, que também matou muita gente, na verdade matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, e vai acontecendo mais ou menos nesse tempo e depois da Primeira Guerra Mundial também. É claro que não é o assunto principal, mas ele dedica espaço para falar sobre a gripe espanhola, que vai envolvendo os soldados justamente porque eles vivem em trincheiras mal equipadas ou mal estruturadas ou imundas, né, que convivem com ratos, que convivem com diversas doenças diferentes, e inclusive a gripe espanhola, e que convivem com os mortos também, com os cadáveres que são deixados, né, às vezes demora para ser enterrado, que ficam fedendo, seja nas trincheiras, seja na terra de ninguém, e que ficam espalhando doenças também. E nesse cenário ele vai incluindo as diversas histórias de pessoas conhecidas, de famosos, ou de pessoas desconhecidas que convivem dentro desta guerra, que vão escrevendo sobre ela, que vão fazendo poemas, que vão mandando cartas para suas famílias. Há muitas poesias e poemas escritos e citados ao longo do livro por soldados esperançosos, por desesperados, por familiares que estão preocupados, esperando os seus parentes, os seus entes queridos. Mas, como eu falei, algumas observações podem ser feitas sobre esse livro, talvez algumas limitações, ou dependendo do ponto de vista, algumas considerações, que é o caso, por exemplo, do ponto de vista do autor. Ele não esconde, ele quase não consegue esconder o seu ponto de vista, que é o ponto de vista de um inglês, que trata sobre as tiranias dos alemães, a forma como os alemães tratavam os prisioneiros de guerra, as suas atrocidades em campos de batalha, os abusos contra civis e assim por diante. No fim, ele tenta ser imparcial, mas evidentemente que ele não consegue. Ele tenta ser conciliador, mostrar uma visão geral da história, mas ele não faz isso em último caso. Ele é um inglês que está escrevendo sobre a guerra, que consegue fazer um apanhado, consegue fazer uma análise geral, consegue fazer um texto muito interessante, mas que não deixa de mostrar o seu próprio ponto de vista, que não deixa de expor a sua própria visão da história, num sentido assim, de não conseguir se desvencilhar da sua origem, a sua origem inglesa, e por isso o livro fica em determinados pontos limitado nesse sentido, o que não tira o mérito, o que não desmerece o trabalho todo, que é fantástico, mas a gente tem que fazer essas considerações. Não existem muitos relatos do lado alemão, não se usa muitos poemas, na verdade quase nenhum poema é citado em alemão, apesar dele se render a alguns personagens alemães, como por exemplo o Manfred von Richthofen, que é o Barão Vermelho, né, um cara importantíssimo na Primeira Guerra Mundial, muito famoso, a quem no final da sua jornada, quando ele é abatido, quando ele é morto, o próprio autor escreve que em 21 de abril de 1918 tinha morrido um herói e nascido uma lenda. Ou seja, é como eu falei, tem limitações, tem o ponto de vista dele que é um inglês, mas às vezes ele consegue se render a alguns personagens alemães, consegue expor as suas ideias. O Barão Vermelho aparece ao longo do livro, aparece até evidentemente a sua morte, mas ele é retratado, ele é documentado, ele é mostrado como uma pessoa importante do ponto de vista alemão e tudo mais. Uma outra limitação, na verdade não é uma limitação, é uma coisa que o autor faz o tempo todo, que é citar muito o Winston Churchill. Isso acontece evidentemente porque ele é um biógrafo do Winston Churchill, ele tem muita documentação, ele tem muitas falas, muitos discursos, muitas cartas do Winston Churchill, então ele cita o Churchill com muita frequência. Ele fala sobre as ações do Churchill, ele fala sobre a participação dele nas trincheiras, ele fala sobre como ele comenta a guerra e como ele comenta os movimentos dos aliados, e assim ele vai fazendo ao longo do livro todo. Mas como eu falei, essas limitações ou essas ponderações não devem diminuir a importância do livro, não devem diminuir a qualidade do que foi feito nesse livro, de expor, de mostrar a Primeira Guerra Mundial, de ter riqueza de detalhe. É um livro muito interessante, embora essas coisas precisem ser lembradas evidentemente. E aí a gente poderia citar mais uma limitação ainda, né, depois de ter feito todo esse comentário, por exemplo, de alguns parágrafos que a gente tem a impressão de que ele não vai além, a impressão de que ele poderia ter falado mais, de que ele poderia ter exposto mais determinadas histórias, mas ele não faz isso. E ele não faz isso evidentemente porque o livro já é bastante grande, já tem 718 páginas, pelo menos essa edição em português, então a gente tem evidentemente uma limitação de espaço, que ele precisava complementar as histórias, ele precisava juntar essas histórias no livro, mas recortando, mais limitando em alguns pontos, algumas histórias de pessoas que vão aparecendo, que de repente começa a falar delas e resume bastante, então fica essa impressão às vezes de que poderia ir além. Seja como for, o livro é denso, como eu falei, o livro é completo em muitos aspectos, o livro tem muita coisa interessante sobre batalhas, sobre táticas, sobre ações, sobre
os motivos, sobre os resultados da guerra, além do autor se manter firme até o final no que ele tinha se proposto, que era falar das pessoas, sejam elas conhecidas, desconhecidas, sejam elas soldados, sejam elas civis, das pessoas que estiveram envolvidas ou que foram envolvidas pela Primeira Guerra Mundial. E nesse sentido o autor encerra dizendo que tudo mais é importante, mas não mais importante do que a história humana daqueles que nela combateram. Ou seja, o autor se dedica ao longo do livro não só à guerra em si, mas às pessoas que estiveram envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, vocês curtam, vocês mandem para os amigos de vocês. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se sintam convidados, sempre se sintam bem-vindos a voltar a assistir outros vídeos e assim por diante. A gente se vê no próximo, um abraço para vocês, tchau, tchau.